Fala aí, pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que cai o tempo todo no Enem. Se você já assistiu um vídeo meu de revisão para o Enem, vou até deixar o link aqui para você dar uma olhada lá. A maioria das questões do Enem, papo de 1/3, fala sobre grandezas proporcionais. Até o pessoal brinca que quem sabe fazer regra de 3 tira uma boa nota em matemática no Enem. Porém, hoje nós vamos entender como que funciona, como que eu faço o cálculo das grandezas proporcionais, tanto com duas grandezas só ou com mais grandezas, 3, 4 e por aí vai, tá bom? Então vamos começar entendendo o que significa a palavra grandeza. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode contar ou medir. Se você pode medir, é uma grandeza. Então, a área da sala é uma grandeza. O número de pessoas na sala é uma grandeza. E por aí vai. Tudo que você puder contar ou medir é grandeza. Tudo bem? E essas grandezas, quando comparadas, elas podem ser diretamente proporcionais. O que isso significa? Que quando a medida da primeira grandeza cresce, a outra também vai crescer na mesma proporção. Olha o exemplo que está aqui: velocidade e distância percorrida. Esse é o nosso primeiro exemplo de grandeza diretamente proporcional. Se eu dobrar a velocidade, eu não dobro a distância percorrida? Elas cresceram na mesma proporção. São grandezas diretamente proporcionais. E no caso de uma pessoa que trabalha por hora, o tempo de trabalho dela e o salário também são grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais a pessoa trabalhar, maior vai ser o salário dela. Beleza? Só que as grandezas também podem ser inversamente proporcionais. E quando que elas são inversamente proporcionais? É quando a primeira cresce, a segunda diminui na mesma proporção. Olha o exemplo que eu coloquei aqui: velocidade e tempo de viagem. Se você dobrar a velocidade, o tempo de viagem cai pela metade. Então, dobrou, cresceu. Caiu pela metade, diminuiu. Grandezas inversamente proporcionais, beleza? E o que eu tenho que ter em mente quando vou calcular grandezas proporcionais? Eu tenho que ter em mente que tudo que falar de proporção tem a ver com razão. Proporção e razão são sinônimos. E se é razão, então com certeza vai haver uma fração envolvida. Razão é sempre uma fração. E se vai ter fração ou frações envolvidas, eu vou completar isso com uma regra de 3. O cálculo que eu vou fazer é o cálculo da regra de 3. 3 números e uma incógnita multiplicando essas frações aí, tudo bem? Então vamos lá, o que a gente tem em mente? Que as grandezas diretamente proporcionais, quando uma cresce, a outra cresce também. Olha a setinha. Quando uma cresce, a outra cresce também. As duas setas para cima. Nas grandezas inversamente proporcionais, quando uma cresce, a outra diminui. Olha aí, as setas estão invertidas. Tudo bem? Isso vai ser muito importante, porque quando você pensar no problema, você vai ter que ver se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E aí, você lendo o problema, que você vai ter essa interpretação. Quando uma cresce, a outra cresce ou diminui? Se a outra crescer também, diretamente proporcional. Se a outra diminuir, inversamente proporcional. Tá bom? Agora, o passo a passo para a gente resolver isso é o seguinte. Olha para aí. Nós vamos posicionar as grandezas uma do lado da outra. Grandeza, lembrando, é aquilo que a gente pode medir. Botou uma grandeza aqui, bem aqui, ó, G1. Botou a outra grandeza aqui, G2. Uma do lado da outra.
Importante isso aqui, ó, na mesma referência. O que isso significa? Na historinha vai ter um momento que a grandeza 1 vai ter lá um valor x e a grandeza 2 vai ter um valor y. Mas tem que ser no mesmo tempo, né? Quando a G1 for x, a G2 é y. Quando a G1 for z, a G2 é w. E assim vai. Tem que prestar atenção no tempo do problema, tá? Aí você vai para o segundo passo, que é verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí você usa as setinhas para ajudar. E agora aqui é o terceiro passo, é o mais importante, que é aplicar a regra de 3. Você vai aplicar como? Para cada tipo de grandeza, você vai multiplicar de um jeito. Mas é sempre a ponta da seta com o início. Isso vai fazer com que, se as grandezas forem diretamente proporcionais, é o famoso multiplicar cruzado. Ponta da seta com o início dela. Ponta da seta com o início dela. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, ponta da seta com o início dela, ponta da seta com o início dela, você vai multiplicar na mesma linha. Ok? Ok, entenderam? Vamos fazer isso com exercício? Como que isso caiu no Enem? Porque, como eu disse, muitas questões de regra de 3 caem no Enem. E eu peguei um exemplo do Enem de 2018, que fala o seguinte. Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Vocês já viram o mapa, né? Como é que funciona. Certo mapa tem a escala 1 para 58 milhões. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6 centímetros. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é... Bom, vamos lá. Quais são os passos que a gente tem que seguir? Primeiro, vou posicionar as grandezas uma do lado da outra, né? Mas quais são as grandezas? Quando você fala de escala, a grandeza é o seguinte, ó. Desenho aqui e real depois. Então tá aí, ó. Quais são as duas grandezas? É o desenho e o real. Beleza? Já achei as grandezas. Uma do lado da outra na mesma referência. Quando o desenho tem uma unidade, o real vai ter 58 milhões. Tá? Vamos lá, então? Deixa eu tirar de novo isso daqui. O que ele está querendo para a gente? Ó, ele diz que no mapa, esse segmento de reta mede 7,6 centímetros. Qual a medida real em quilômetros? Então, vamos lá, ó, vai ficar assim. Desenho de um lado, real do outro. 1 no desenho vale 58 milhões no real. 7,6 no desenho vale x no real. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Se eu aumento o desenho, é porque ele é maior ou menor na vida real? Maior. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ponta da seta com o início dela, vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 1 vezes x, x. 58 milhões vezes 7,6, aí você faz aí com calma na sua casa, vai dar 440 milhões e 800 mil. Aí você olha aí, não tem essa resposta, correto? Aí você vai procurar aí, a letra E é mais parecida. Calma, a gente está falando de centímetros, então a minha resposta é em centímetros. E o que ele quer? Ele quer em quilômetro, olha aqui. Então, eu tenho que passar de centímetro para quilômetro usando aquela escalinha que a gente já conhece. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. 1, 2,
3, 4, 5 casas. Então, vai dar o quê? 4.408 quilômetros. Resposta certa, letra A, de absurdamente fácil. Beleza? Agora, como que a gente faz quando tem 3 ou mais grandezas? É a regra de 3 composta. Então, a gente tem 3 ou mais grandezas envolvidas, certo? E aí, a gente vai seguir esse passo a passo aqui, ó. De novo, eu vou posicionar as grandezas uma do lado da outra na mesma referência, como a gente fez lá na regra de 3 simples. Só que aqui no segundo passo é importante, ó, isolar a grandeza que tiver a incógnita. Ou seja, colocar ela em uma das pontas, uma das extremidades. E eu vou deixar um sinal de igual isolando ela das outras. Tá? Terceiro passo. Vou verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, só que em relação à grandeza da incógnita. Eu vou comparar com a grandeza da incógnita se a outra é inversamente ou diretamente proporcional a ela. Depois eu vou transformar essas grandezas em frações e vou resolver uma equação que foi formada ali. Vamos ver com exemplo? Como que isso caiu no vestibular? Porque comigo é assim, é só questão de vestibular, tá bom? Vamos lá. As ocas, habitações típicas de povos indígenas, são construídas coletivamente, ou seja, com a participação de vários integrantes da tribo. São grandes, podendo chegar a 40 metros de comprimento, e seu tamanho se justifica pelo fato de que várias famílias habitam uma mesma oca. Esse tipo de construção não possui divisões, e nela são instaladas internamente diversas redes em que os índios dormem. O que a gente tem daí? Nada, nada. Não tem nenhuma informação importante. Tá bom? Curiosidade: uma oca de tamanho grande pode levar de 10 a 15 dias para ser construída com um trabalho de 20 a 30 índios. Agora que começa a pergunta de verdade. Ó. Se uma oca de 100 metros quadrados de área é construída em 10 dias com o trabalho de 20 pessoas, quantos dias serão necessários para fazer uma oca de 120 metros quadrados se 15 indígenas trabalharem na construção? Então, vamos lá. Vamos voltar lá para o nosso passo a passo. Primeiro, posicionar as grandezas na mesma referência. Quais são as grandezas envolvidas aqui, gente? Eu tenho área, eu tenho dias e eu tenho pessoas. Não é aquilo que eu estou medindo ou contando? 100 metros de área, 10 dias, 20 pessoas. Área, dias, índios. 100 metros de área, 10 dias, 20 índios. Certo? Só que aí eu tenho também um outro momento, um outro período de tempo. A minha oca tem 120 metros quadrados de área e eu vou trabalhar com 15 índios nela. Qual é o número de dias? Quantos dias? É isso aqui que eu quero saber. Ok? É isso aqui que eu quero saber. Quantos dias? Então, 120 de área, quantos dias se 15 índios trabalham nela? Agora, já que posicionei tudo direitinho, eu vou isolar a grandeza que tiver a incógnita. Quem é a grandeza da incógnita? Dias. Colocando em uma das extremidades e deixando um sinal de igual entre elas. Então, jogo o dia para a ponta e coloco um sinal de igual entre elas. Ok? E agora, vou verificar no terceiro passo se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à incógnita. Então, se eu for trabalhar mais dias, eu vou construir uma área maior ou menor? Uma área maior, com certeza. Se eu for trabalhar mais dias, eu vou precisar de mais índios ou menos índios para construir? Se eu posso trabalhar mais dias, eu não preciso de tantos índios assim. Então, índio diminui. Certo? Então, dias e área eram diretamente proporcional, dias e índios inversamente proporcionais. Beleza? Agora, vamos transformar esses números em frações, invertendo se necessário, para que todas as setas fiquem na mesma direção.
Então, ó, essa está para cima, essa está para cima. Vou inverter, vou jogar essa seta aqui para cima. Como que eu vou jogar essa seta para cima? Invertendo os números. O 15 vai para cima, o 20 vai para baixo. E transforma todo mundo em fração. Olha ali. 100 sobre 120 virou uma fração. Aqui eu inverti. 15 sobre 20 igual a 10 sobre x. Sinalzinho de vezes entre as duas frações. Agora é multiplicar a fração e depois igualar com a outra. Multiplicação de fração é direto, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Posso simplificar a fração antes? Pode. 0 corta, 0 corta. 10 e 12 dá para dividir por 2, né? Divide por 2 aqui. Por 2 aqui. E 15 e 20 dá para dividir por quanto? Por 5? Muito bem. Então, vai ficar 3 e 4, né? Então, 5 sextos vezes 3 quartos igual a 10 sobre x. Multiplicando aqui, ó, 5 vezes 3, 15. 6 vezes 4, 24. Agora, igualdade entre frações multiplica cruzado. 15 vezes x, 15x. 24 vezes 10, 240. Vamos limpar aqui? Limpando tudo. X vai ser 240 dividido por 15. Isso dá 16. Faz aí na sua casa com calma. Então, resposta certa, a letra C de caramba. Que questão fácil. Certo, gente? Entenderam direitinho? Ótimo. Se não entenderam, o que vocês vão fazer? Colocar aí no comentário que eu vou responder. E eu respondo sempre, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Continuem estudando, se esforçando, porque vale a pena. Tudo bem? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.